Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Só hoje a gente vai, nesse vídeo, faremos a correção da prova de terça-feira, prova de desenho geométrico, beleza? Farei a correção aqui de 7 exercícios. E na aula do Zoom, a gente vai, aproveitando que chegou a apostila nova, a gente vai dar continuidade de onde a gente parou. Então, eu vou pegar a apostila, vou mostrar tudo que nós já fizemos, né, todos os pontos, e aí a gente continua aí do ponto em que nós paramos, beleza? Que vai ser um laboratório de matemática. Mas, enfim. Bom, vamos corrigir a prova aí. Se vocês tiverem, mesmo depois da correção, se vocês ficaram com alguma dúvida, anotem qual é o exercício e passa para mim aí na aula do Zoom, beleza? E a gente resolve o problema. Primeiro exercício, pessoal. Calcule o valor de x. Esse tipo de exercício, a gente tem que analisar os ângulos que ele dá. O ângulo 110 graus e 3x menos 10 graus. E a gente tem que analisar qual a relação entre esses dois. Qual que é a relação aqui? Um está de um lado da reta transversal, o outro está do outro lado. Então, eles são alternos e, neste caso, internos. Alternos, todos os ângulos alternos e internos, eles possuem o mesmo valor, eles possuem a mesma medida. Logo, 110 graus é igual a 3x menos 10. Fazendo a igualdade aqui, ó, 3x menos 10 igual a 110. Vou resolver a equação, claro. Passo menos 10 para o outro lado como mais 10. Então vai ficar 3x igual 110 mais 10. 3x igual 120. Pego o 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, x igual 120 dividido por 3, que no caso dá 40 graus, segunda alternativa. Essa é uma questão que eu tirei da apostila, né? Nós fizemos essa questão em aula. Exercício 2, o mesmo raciocínio, a diferença é que agora os ângulos eles são colaterais externos, olha, eles estão do mesmo lado da linha transversal. Então, ambos estão do lado direito e externamente. Todo ângulo colateral, todos os ângulos colaterais externos, eles são suplementares, quer dizer o quê? Que se eu somar os dois, eu vou ter 180 graus. Então, é isso que eu vou fazer com os ângulos. X menos 10 mais 2x mais 10, tudo isso igual a 180 graus. Resolvendo a equação, 2x mais x, 3x. 180 menos 10 mais 10, 180. Né? Então, eu tenho 3x igual a 180. Pego o 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, x vai ser 180 dividido por 3, x igual a 60 graus. Terceira alternativa. Beleza? De boa, né? Terceira, quais as medidas de ambos os ângulos do exercício anterior? Bom, a gente viu que x era igual a 60, né? Vimos que x igual a 60. O que eu vou fazer? Vou pegar o x e colocar no lugar de cada ângulo. No lugar de pegar o 60 e colocar no lugar de cada x. Então, 60 menos 10 e 2 vezes 60 mais 10. Fazendo as contas aqui, ó. 60 menos 10 igual a 50. Se os dois ângulos são suplementares, quer dizer o quê? Que somados dão 180. Se um ângulo é 50, qual que é o valor que somado a ele dá 180? Só pode ser 130. Mas, fazendo os cálculos para ver se isso é fato mesmo, o ângulo era 2x mais 10. Quer dizer, ou seja, 2 vezes 60, 120, mais 10, 130. Beleza? Então, terceira alternativa, 130 e 50. Ok? 4. Duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal. Ao analisar dois ângulos formados neste processo, percebeu-se que ambos são suplementares. Pode-se dizer que esses ângulos são, de todas as relações de ângulos que nós vimos, apenas um tipo é suplementar. Todos os outros possuem a mesma medida. Então, ó, todos os ângulos correspondentes, mesma medida. Todos os ângulos alternos, seja ele interno ou externo, mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice, mesma medida. Sobra o quê? Somente os ângulos colaterais, independente se é externo ou interno. Então, todos os ângulos colaterais, seja ele externo ou interno, são suplementares, ou seja, somados dão 180 graus. E aqui a única alternativa que traz algo parecido é a terceira, ó, colaterais internos, beleza? Então,
colaterais internos é a última alternativa. Quinta questão. Duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal. Ao analisar dois ângulos correspondentes, se são correspondentes, mesma medida. Essa foi a dica do exercício. Percebeu-se os seguintes valores dos ângulos. Então, eu tenho dois ângulos aqui e eles são correspondentes. E atenção para a pergunta. Qual o valor dos ângulos observados? Ele não está perguntando o valor de x, está perguntando o valor dos ângulos. Mas, para eu saber o valor dos ângulos, eu preciso saber o valor de x. Né? Então, vou equacionar x mais 15 igual a 2x menos 6. Igual porque eles são correspondentes. Né? Resolvendo essa equação, pego o x, passo para o outro lado subtraindo 2x menos x. Pego o menos 6, passo para o outro lado somando 15 mais 6. 15 mais 6, 21. Logo, x igual a 21. Bom, agora, como ele quer saber o valor dos ângulos, é só pegar 21 e colocar no lugar do x. Primeiro ângulo, x mais 15. 21 mais 15, que dá 36. Obviamente, o outro ângulo também tem que dar 36, porque eles são correspondentes e possuem a mesma medida. E fazendo os cálculos para provar, o ângulo é 2x menos 6, ou seja, 2 vezes 21 menos 6. 2 vezes 21, 42. 42 menos 6, 36, a mesma medida. Beleza? Então, o valor dos ângulos é igual a 36 graus. Ok? Questão 6. Calcule o valor de x. Os ângulos aqui, no caso, são alternos, né? Estão lados opostos da reta transversal externa. Se eles são alternos externos, eles possuem a mesma medida. Vou fazer a equação. X mais 5 igual x sobre 2 mais 30. Então, tudo que é x vai para um lado, tudo que é valores sem x vai para o outro. Então, vou pegar o x sobre 2, que está desse lado, e passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar x menos x sobre 2. O mais 5 vai para o outro lado, subtraindo. Então, fica 30 menos 5. Olha aqui, pessoal. Eu tenho 1x menos meio x. 1 menos meio dá quanto? Dá meio, né? Então, x menos x sobre 2 dá meio x igual a 25. Pego esse 2 que está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, x é igual a 25 sobre 2, x igual a 50, né? Segunda alternativa. E por último, questão muito fácil, né? Dois ângulos colaterais externos estão sendo analisados. Sabe-se que o valor de um dos ângulos é 110. Qual o valor do outro ângulo é igual a... Bom, se eles são colaterais, independente se é externo ou interno, quer dizer que eles são suplementares, ou seja, dois ângulos que somados dão 180. Se um ângulo é 110, qual o valor somado a 110 dá 180? Obviamente, 70, né? Então, 110 mais 70, 180. Então, terceira alternativa. Beleza, pessoal? Fácil, né? Então, não estava difícil a prova, bem de boa. Tanto que eu vi as notas, já enviei para vocês. Quem não recebeu é porque postou, escreveu o e-mail errado. Então, sempre prestem atenção na hora de pôr o e-mail, na hora que a prova pede, né? Para vocês receberem as notas aí, senão não recebem. Beleza? Então, essa foi a correção. Anotem as questões que podem ter gerado alguma dúvida. E na aula do Zoom, na hora do Zoom, na nossa aula, eu vou continuar a apostila. Tá? Então, mostro de onde nós paramos e continuamos dali. Demorou, pessoal? Então é isso. Abraços e até mais.